Olá, meus queridos, tudo bem? Saudades de todo mundo aí, viu? Ainda não deu para se acostumar, para ficar longe aí de vocês, não, viu? Quero, antes de mais nada, né, agradecer aí a oportunidade que me deram de ter esse momento de oração com vocês e dizer que a gente ama todo mundo daí, estamos aqui aguardando, né, com ansiedade a data de retorno, que a gente precisa retornar para acertar as nossas questões de documento, de aposentadoria aí, não é? Mas eu queria compartilhar com vocês hoje um texto que inclusive eu coloquei hoje de manhã como uma reflexão que eu coloco aí nos grupos que a gente faz parte, né? Antes de ir propriamente para o texto, eu quero dizer para vocês o seguinte: esse tem sido um tempo muito difícil, não é? Muito difícil. A gente acompanha as notícias tanto daqui como aí do Brasil. Graças a Deus, a situação aqui ela já está muito melhor do que ainda está ocorrendo aí no Brasil. Estamos aqui, eu e a Lúcia ainda já passamos dos 90 dias aqui recluso, né? Não que a nossa reclusão ela seja, a minha principalmente, seja absoluta, né? Sou eu que tenho que sair para ir ao mercado, para ir comprar uma fruta, mas tudo isso dentro de um limite aqui em volta, né? Sempre com máscara, supermercado com máscara e com luvas, e isso porque a gente tem que se proteger, porque isso é uma realidade, né? É uma realidade, esse vírus veio e balançou, né, a vida de todo mundo. Essa que é a pura realidade. Mas o que acontece? É um tempo também, gente, da gente parar para pensar um pouco. Eu tenho dito para alguns que durante muito tempo a gente, como crentes, né, vocês me ouviram falar muitas vezes isso de púlpito, a gente lia a Bíblia de uma maneira muito romântica. A gente pegava alguns textos, né, e já fazia daqueles textos verdadeiros jargões para a gente, né? Então, até alguns devem lembrar, eu pregando sobre posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Então, as pessoas colavam isso aí no para-brisa dos carros e sem saber verdadeiramente o sentido do que estavam colocando aquilo. Talvez para se identificar como crente, né? Se esquecendo do contexto do que Paulo estava dizendo, por que ele podia, o que ele podia, que coisas eram aquelas que ele podia, né?
E hoje a gente está vivendo uma outra realidade. A gente está tendo que viver a Bíblia, não é? Então, quando nós líamos lá, Jesus disse, nesse mundo tereis aflições e tribulações. Mas quais eram as aflições que a gente tinha? Eram aquelas aflições do cotidiano, né? Uma doença, um desemprego, alguma ocorrência que desequilibrava um pouco a gente. E depois a coisa passava. Então a gente achava que viver tribulações e aflições era aquilo. Mas agora nós estamos vivendo na pele o que é aflições e tribulações. Né? Quando eu lia, né, muitas vezes li na Bíblia, e vocês também leram, porque vocês serão provados como ouro no fogo. Que história é essa de ser provado como ouro no fogo? Né? Agora a gente está sendo provado. Então, meus queridos, eu acho que esse é um tempo de aprendizado, não é? Eu, particularmente, posso dizer para vocês que Deus tem trabalhado muito na minha vida, muito mesmo. Tem me moldado, essa que é a verdade. Muitas coisas que Deus precisava tratar comigo, que eram coisas só minhas, Ele está tratando agora. E graças a Deus, eu agradeço a Deus por esse tratamento, não é? E acredito que com vocês é da mesma forma. É da mesma forma. Esse é um tempo da gente se reavaliar, de ver como é que estava a nossa relação com Deus, de ver como é que nós estamos levando a nossa vida cristã, não é? E o texto que eu quero compartilhar com vocês, ele se encontra no livro de Josué, no capítulo 6, do versos de 1 a 5, que eu quero ler para vocês e fazer só um pequeno comentário antes da gente orar, tá? Diz o texto assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. E aí eu fiquei me perguntando durante uns dias que Deus colocou esse texto no meu coração, por que Deus insistiu tanto que eles rodeassem durante 7 dias? Por que Deus insistiu que eles no último dia rodeassem mais 7 vezes? Quer dizer, rodearam 6 dias, no 7º dia rodearam 7 vezes. E a conclusão que eu cheguei, meus queridos, é que Deus estava querendo ensinar o povo algumas coisas, pelo menos 2 que eu quero citar aqui agora. Primeiro, obediência. Deus queria ver se o povo era obediente. Se o povo realmente, vendo toda aquela muralha gigantesca, né, tem alguns dados históricos aí, arqueológicos, da grossura da parede, da altura, enfim, era algo muito grande. E todos os dias, o povo de Israel precisava enfrentar aquela muralha. Todo dia eles tinham que passar na frente das mesmas muralhas e continuar caminhando. Uma outra coisa que eu percebo, cada vez que eles passavam por essas muralhas, cada dia que eles passavam, a fé deles ia aumentando, aguardando na expectativa do que é que Deus faria quando eles terminassem de obedecer e continuar andando ao redor da muralha. Então eu quero encerrar dizendo o seguinte, que nós temos uma grande muralha na nossa frente. Essa pandemia vai passar, vai deixar marcas que vão ficar na história da humanidade, ninguém vai esquecer mais isso. Mas nós temos que continuar andando.
A gente tem que continuar olhando para esse obstáculo, para esse tamanho obstáculo que é essa pandemia e as dificuldades que se seguem, né? Porque aí vem desemprego, aí vem uma série de outras coisas, mas a gente tem que continuar andando. Tem que continuar andando crendo que no tempo determinado por Deus, Ele vai colocar essa muralha abaixo. Seja ela a pandemia, seja ela o desemprego, seja ela o que for que acontecer. Então, o meu recado para vocês nessa nossa teleconferência aqui é o seguinte: não desista. Aproveite esse tempo com Deus, ore, reflita na palavra de Deus, medite na palavra de Deus e continue andando. Essas muralhas vão cair. É isso que eu creio. E eu quero orar com você, tá bem? Deus amado, Deus bendito, muito obrigado pelo privilégio de voltar a falar com os meus amados irmãos em Cristo aí do Brasil, Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, colocar diante de Ti, Senhor, a muralha que todos nós temos pela frente. Além dessa muralha comum que é essa pandemia, nós temos as nossas muralhas pessoais, Senhor. Mas nós aprendemos pela Tua palavra, Senhor, que nós devemos continuar andando, crendo que no tempo oportuno o Senhor virá em nosso socorro e derrubará tudo, e nós seremos vencedores, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família da IBP, Senhor. Que o Senhor esteja derramando as Tuas mais ricas bênçãos sobre todos aqueles que estiverem desfrutando desse momento de oração, Senhor. Continuo te pedindo que o Senhor continue abençoando a minha vida, a vida da Lúcia, no trabalho que estamos fazendo aqui em Portugal, e que tudo, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Amados, Deus abençoe, um forte abraço e já já nós nos veremos de novo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.